Ô, dona Jana, isso são horas para você Oi. estar aí no Tinder? Ih, me deixa. Eu, Que hein? Tô isso? Que até. isso? Depois você vem ficar me falando Hum, de rejeições, hein? Olha esse negócio de Tinder, porque isso é perigoso. Rola muita rejeição nesses negócios aí, dona Jana. é verdade. Mas faz parte da vida, né? Tem que. Faz parte da vida e da escrita. É, ó, isso. Gostei, gostei. Começa, roda a vinheta, vai. Efigenialidades. Criatividade e escrita. O podcast do Fantástico Guia. Vamos lá, rejeitada, me conta por onde a gente vai Cara. começar essa jornada. Aliás, olha só, eu já vou começar dizendo Hum, aqui: se tem alguém que entende de rejeição, sou eu, tá? já fui Então, muito ajeitada aqui, na vida. aqui a autoridade sou eu, dona Giana. Entendi. Depois que você juntar 300 rejeições, a gente conversa, pode ser? Você não vai nem explicar de onde são essas 300 rejeições. A gente explica. Já já vocês vão saber do que a gente está falando, mas, meu amor, estamos aqui Hum. para falar de algo que é dolorido. É dolorido, mas ao mesmo tempo pode ser muito engrandecedor. Queria trazer esse Hum. ponto aqui, você concorda? Que ser rejeitado pode ser muito engrandecedor na escrita? Cara, eu diria que hoje em dia eu agradeço cada uma das 300 rejeições que eu levei, porque alguns textos, se tivessem visto a luz do dia, Sim, o Diogo de hoje teria um certo arrependimento. sim, sim. Eu Eu acho acho que a que. rejeição ela serve como um filtro, não necessariamente é um filtro. O filtro não significa que a sua história é boa ou ruim, né? Porque tem um monte de coisa que entra ali de viés pessoal da pessoa, opção, opinião própria ali da pessoa. Mas geralmente sim é um tipo um colchão de segurança, assim, para quem está começando, sabe? Você faz aquela história ali que não poderia ser melhor, ou é muito clichê, é muito. A gente usa essa expressão às vezes no Uhum, Fantástico Guia, low hanging fruit, aquela ideia uhum. assim que todo mundo tem uma igual e tudo mais. E aí você acaba sendo rejeitada no recente ali naquele momento, mas eu tenho muito essa sensação sua aí de, nossa, ainda bem que eu fui muito rejeitada, porque tem muita história que eu mandei para lugares e que Uhum. hoje, pensando bem, eu não gostaria que tivesse publicado por aí, entendeu? E às vezes você nem tinha uma conexão com esses lugares, né? Você, quando tá ali no início, começa a mandar muito material só querendo ser publicado, mas sem ter muita Uhum. noção de para onde você está mandando aquele material. A galera que manda para a revista, por exemplo, para qual revista você está mandando, né? Quem são os editores daquela revista? Quando você está começando, você ainda não tem muito esse entendimento, né? Como um todo. E faz a diferença quando você, depois de algumas centenas de rejeições, entende que não é só publicar por publicar, né? Existe também um valor muito grande em você se dar conta de que você sabe o que você está fazendo e para onde você está mandando, por que você está mandando e o que é que você está mandando. E isso você só Sim, aprende tomando na cabeça, certo? sim. Fora aquela coisa, você acho que já mencionou, agora eu não lembro se foi no podcast ou se foi nos nossos encontros, mas você já mencionou muito aquela força do ódio da escrita também, que eu acho que a rejeição é muito importante para isso também. Você Sim. fazer um negócio, mandar para algum lugar, para uma revista, para uma antologia, ou às vezes até para um leitor beta, alguma coisa, e você ter um feedback negativo, uma rejeição, e você fala assim: ah, é? Ah, é, filha da mãe? Então agora eu vou fazer melhor. E aí você vai. Eu acho que, querendo ou não, isso acaba estimulando a gente a ser melhor, assim, sabe? Eu não quero romantizar no sentido de, Uhum. ai, todas as minhas frustrações me levam a ser uma pessoa que escreve melhor ou que é melhor. Não quero necessariamente romantizar, mas eu acredito, assim, que muita coisa técnica mesmo da minha escrita melhorou depois de eu receber uma rejeição e depois daquele momento inicial ali de frustração, né, de tristeza, eu ter um momento de reflexão sobre o porquê de eu ter sido rejeitada. Muitas vezes a gente não sabe, a gente não descobre que tá tudo bem. Muitas vezes a gente vai ser rejeitado e a gente nunca vai saber o porquê. Mas muitas vezes vai te levar a, pô, deixa eu reler isso aqui, deixa eu ler as outras coisas que essa revista, essa antologia, essa pessoa, enfim, publica. Deixa eu ver se realmente o que eu mandei faz sentido. E aí a gente pode ou aprender mesmo assim, o que cabe nessa revista, o que cabe nesse lugar aqui, e não é só mandar qualquer coisa, ou mesmo falar assim, nossa, lendo que as coisas que essa revista publica são coisas mais refinadas nesse elemento técnico, deixa eu tentar aprender, Uhum. entendeu?
Então eu gosto muito dessa. É quase não, é uma ferramenta pedagógica, né? E eu acho que assim, eu não sou mãe, não tenho filhos, mas eu sei que essa é uma máxima que se aplica à criação de filhos, assim, também, ou de crianças no geral, na sociedade, né? Que a criança, apesar de ela ser criança, ela não precisa ter, ela não pode ter a impressão de que tudo que ela fizer vai ser aceito. De que tudo que ela Sim. fizer, óbvio que você vai dar valor àquilo, mas você não vai enaltecer qualquer coisa que ela fizer de qualquer jeito. E isso faz com que a criança aprenda. Então, eu me coloco um pouco nessa posição aí de criança aprendendo, só que ser uma bebê escritora, assim, aprendendo como andar nesse meio. E nesse sentido, Jana, os editores funcionam como pais, né? Pelo menos bons editores Uhum. deveriam funcionar como pais, né? E o que são esses pais aí? São pessoas que vão dar aquela primeira frustrada na sua expectativa. Uhum. Aquela pessoa que vai dizer: não, 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 você não vai comer isso aí agora, não. Você não vai comer isso agora, não, que daqui a pouco a gente vai almoçar. Agora não é hora de você comer isso, tira isso da boca. Vambora. E aí, Sim. quando você começa a lidar com as frustrações, você começa a entender que, sim, você está partindo de um local no qual você precisa entender mais o que está rolando ao seu redor, e você precisa entender mais também o que é que você está colocando ali no mundo. E, cara, vamos lá, vamos ser sinceros. Quem está lidando com rejeição é porque em algum momento teve a coragem de Sim. enviar o material para Eu ia algum falar lugar, isso. né? Porque se ninguém leu aquilo ali que você colocou no mundo, ninguém vai rejeitar. Então, se você está recebendo uma rejeição, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é bater palmas, porque você teve coragem de colocar o seu texto no mundo, né? Você teve coragem de submeter o seu texto a outra pessoa, e no inglês a gente até utiliza o verbo submit, né? Quando a gente está Uhum. mandando alguma coisa para ser avaliado. Então, você teve essa coragem, e é importante a gente ressaltar o quão necessária é essa coragem e a gente manter ela apesar das frustrações. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que você só cria, é o famoso criar casca, né? Você só cria quando você faz repetidas vezes. E eu acho que é por isso que é legal também procurar espaços de rejeição mais seguros no início. Então, assim, de repente, não necessariamente mandar para aquela revista mais, tipo, difícil, não sei o quê, mandar para uma revista menor, ou então, se você está falando de rejeição do seu leitor, se você está falando de uma publicação independente, por exemplo, ver ali as análises que as pessoas estão fazendo, não necessariamente na Amazon, mas assim, ver pessoas que leram seu livro e que te conhecem, que podem te trazer um feedback, que às vezes vai ser um feedback negativo. Não sei, mas eu acho que tem essa. Eu acho que a gente pode criar uma curva um pouco mais segura, assim, justamente Uhum. porque é isso, você vai criando essa tolerância a esse tipo de frustração, assim, sabe? Eu Exato. acho que mas eu gosto muito, eu ia falar isso, você estava falando desse negócio de significa que você teve coragem, tudo. Eu gosto da rejeição também como um outro tipo de ferramenta pedagógica de meio que autoajuda mesmo, assim, de você Hum. ressignificar aquilo, ressignificar uma rejeição, número de rejeições e tudo mais, na forma de, em vez de tantas rejeições, foram tantas vezes que eu tentei mandar o meu material. Ou em vez de Uhum. tantas rejeições, foi tantas histórias que eu escrevi para tentar chegar até o enfim entrar nessa revista. E aí eu vou falar de uma pessoa que já foi muito rejeitada também, mas teve as suas primeiras aceitações e tudo mais. E tem um valor especial. Por exemplo, a gente sempre fala dessa história minha quando a gente está nos encontros, né? Que é a minha história da Uncanny, a primeira história que eu publiquei na Uncanny, que foi uma história que tinha sido rejeitada, acho que em 10, 11, não sei, lugares antes. E aí, o 12º Só para lugar a que ela galera entender, foi. a Uncanny é uma revista profissional prestigiada lá fora. Então, Uhum, assim, é um mercado muito concorrido, né? muito Uma concorrido isso. revista, quando você manda algum material para essa revista, você sabe que você vai ter que lidar com uma concorrência muito grande de várias outras obras, né? Sim. E aí, tipo, eu tinha já mandado outras coisas pra Uncanny que não tinham passado, mas essa história já tinha sido rejeitada em muitos lugares. Então, também me serviu como aquela aceitação, ela veio, eu acho que muito mais saborosa, assim, sabe? Tipo assim, pô, ela foi rejeitada tantas vezes e tal, e me ajudou um pouco também, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas me ajudou um pouco também a ter essa percepção de que a rejeição não é uma coisa absoluta ou
objetiva, é uma coisa muito subjetiva. Porque se uma das revistas mais concorridas aceitou minha história, depois de que outras 10 revistas, algumas bem menores, algumas semi-pro, algumas não eram nem profissionais, terem rejeitado aquela história, a lição que se tira é que não é uma coisa objetiva, preto no branco, né? Essa história é tão maravilhosa que todo mundo vai aceitar. Não, X pessoas, muitas pessoas rejeitaram até ela ser aceita. Exato. E assim, vamos ser sinceros, né? Se a gente for parar para pensar, né, na rejeição, ela não é pessoal. Você não está sendo rejeitado como autor. Não é a Jana, autora, que está sendo rejeitada, não é o Diogo, autor, que está sendo rejeitado. A gente está falando da rejeição de uma obra que chegou nas mãos de um determinado editor, de uma determinada editora, naquele momento ali, e, por inúmeras razões, pode não ser a obra escolhida para ser publicada. E aí, quando eu estou falando de inúmeras razões, principalmente a gente que está sempre enviando material para as revistas lá de fora, a gente sabe que, primeiro, existe uma limitação de histórias que vão ser publicadas em cada edição. Existem histórias que podem ter um conteúdo ali parecido com a sua história, em termos de temática. Então, para um editor que tem ali 2, 3 histórias tratando do mesmo tema numa edição, pode ser que a sua história, apesar de ser muito boa, já não tenha mais espaço, porque outra história já foi comprada. Então, quando a gente está falando de rejeição, principalmente dentro do nosso mercado, levar ela para o pessoal, achar que é você, né, como autor, como autora que está sendo rejeitada ali, acaba sendo algo que demonstra muito uma certa imaturidade em lidar com a rejeição, né? Então, é bom que a gente entenda isso e que a gente bata nessa tecla e diga, a rejeição não é sua, é a rejeição de algo que você colocou no mundo e que talvez não tenha chegado no lugar certo na hora certa. Sim, até além dessa oposição pessoal ou profissional, assim, eu colocaria também que é um momento de você levar mais para o racional do que para o emocional. Também fazer essa oposição, assim, né? Porque eu acho que a gente entende, e talvez porque a rejeição é uma coisa que pega em pontos muito importantes, nossa, assim, principalmente quando a gente fala de arte, de escrita, pode ser que você escreva uma história que seja muito importante para você, que é uma história sobre a sua vozinha que faleceu e aquela pessoa é tão importante para você que você tá tão emocionalmente envolvido que aquilo para você é irrecusável, é inegável, né, é irrejeitável, assim, porque é uma coisa que é muito importante para você. E aí o problema é que se você levar pro emocional, o momento que essa história for rejeitada por motivos muito racionais, geralmente, né, e subjetivos, mas racionais, pode ser que bata com aquela coisa de tipo, não, isso emocionalmente falando não é possível, mas aí você tem que ser racional. Então eu gosto também de falar da rejeição como uma coisa muito racional. E, inclusive, quando eu comecei a encarar a rejeição no mercado gringo em específico, assim, né? Porque é um mercado que eu já estava fazendo um tempo e tal. Quando eu comecei a levar a rejeição nesse contexto para o lado mais racional e menos emocional, tudo ficou mais fácil para mim, assim, entendeu? Porque eu comecei a encarar aquilo como um procedimento, é uma coisa processual. Manda a história, a gente chega a brincar disso, mas não é uma brincadeira. A gente fala assim: quando tal revista rejeitar, eu vou mandar para outra tal revista. E quando ela rejeitar, eu vou mandar para outra tal revista. Não é porque a gente deseja que seja rejeitada, mas porque a gente está encarando aquilo de uma forma muito racional. A chance de eu ser aprovada aqui é mínima. Se a chance é mínima e eu tenho que planejar os possíveis próximos passos, eu vou planejar porque a chance é máxima de que realmente tem que ter um próximo passo. Então, quando eu comecei a esquematizar tudo isso de uma forma muito mais objetiva e formal e menos emocional, mas mais profissional, racional, na minha cabeça, profissional, exato, tudo facilitou, tudo ficou melhor, assim, tudo ficou mais tranquilo. E eu vou jogar algo para você, mas é para os nossos ouvintes, espectadores aqui também, dona Jana. Você consegue lembrar de qual rejeição fez você repensar a vida? Não falando de... Pode ser, claro, uma rejeição literária, né? Mas você consegue lembrar de uma rejeição que tenha tido esse efeito de fazer você repensar o que você estava fazendo? Falar, pô, por que eu tô fazendo isso? Cara, Enquanto você pensa, tá, vai. você já tem resposta? Não, mas eu acho que eu Não? tenho quase, tô pensando. Então pensa. Porque eu estava pensando aqui sobre isso e, assim, eu acredito que existiram várias delas, tá? Mas eu vou comentar uma aqui que ela fala muito dessa coisa da validação, tá? Da validação do outro.
Eu lembro que quando eu atuava como professor de inglês em um curso de inglês grande aqui do Rio de Janeiro, existia sempre aquele momento de você conversar, né, com a gerente, com o mentor, sobre o que você pode melhorar, porque sempre tem coisa que você possa melhorar e tal, né? Então, aquela dinâmica ali de empresa mesmo. E eu lembro que eu já estava dando aula há algum tempo, eu já me sentia muito à vontade em sala de aula e eu já tinha um feedback muito positivo dos meus alunos. E aí era muito interessante ver que toda vez que eu chegava nessas reuniões, nunca estava bom o bastante, sabe? E eu sei que isso era uma coisa institucional, né? Que eles falavam que você nunca, sempre tinha algo a melhorar, porque, né, existia ali, pelo menos segundo a ideia da empresa, essa coisa de você trabalhar, olha, a gente está em constante evolução e tal. Só que assim, chegou um momento em que aquela rejeição que eu tinha ali, que não era 100% uma rejeição, mas de certa Exatamente. forma era ter alguém ali dizendo, olha, talvez isso daqui você possa fazer diferente, talvez isso daqui, isso sempre me pegou muito, né? Porque eu falava, pô, mas eu tô em sala de aula e tá funcionando, para que que eu faria isso daqui diferente? Eu não entendo. Não, eu discordo Uhum. disso. Eu acho que se eu tivesse, uma das coisas que me falaram uma vez é para a sua aula, quando deu 5 minutos, e aí já começa a matéria e tal. Eu falei, não, calma aí. Eu tô recebendo meus alunos, sabe? A gente tá ali entendendo o que tá acontecendo. Muitas vezes eu puxava coisas que eles estavam conversando sobre, né, e trazia para a aula, e aquilo, querendo ou não, se integrava com a matéria que eu tinha para entregar ali naquele momento, né? Então, aquele tipo de rejeição ali me marcou e fez com que eu pensasse assim, cara, eu vou trabalhar por conta própria. E aí eu passei a me dedicar só às aulas particulares e quem conhece Uhum. minha trajetória sabe o quanto isso mudou minha vida. Mas essa realmente foi uma rejeição que me fez repensar assim, por que que eu estou me submetendo a isso? Uhum. Eu acho que eu estava pensando numa coisa meio parecida, mas no contexto de relacionamentos, assim, não necessariamente de trabalho, mas essa coisa de por que que eu vou me submeter a isso, sabe? Acho que esse era o pensamento que eu estava tendo. E não tem um caso específico, eu vou roubar um pouco, porque não foi uma rejeição específica. Mas eu acho que Uhum, foi perceber um padrão de rejeições que fazia com que que me deixava frustrada em termos de relacionamento, assim, até uhum, eu entender que, acho que a gente já usou essa expressão, a gente conversando, até eu uhum, entender que eu estava jogando o jogo que não era para eu jogar, assim, eu não tinha as ferramentas para jogar o jogo daquela forma, né? E aí eu precisava encontrar uma outra forma de encontrar pessoas para se relacionar comigo, porque assim, a partir do momento que num relacionamento você tá numa série de frustrações motivadas por uma rejeição. Aí, no meu caso, vou dizer, por conta de eu estar fora do padrão estético, de um padrão de feminilidade também, tudo mais, isso ser uhum, uma questão para você criar relacionamentos dentro de um aplicativo, por exemplo, né, em que tudo é muito uhum. dentro de um padrão, assim, Sim. é, quando você está nessa posição, você acaba se submetendo a quem abre uma brecha para você. E isso Hum. nem sempre não, mas assim, 90% das vezes não é positivo, porque você acaba se colocando numa posição de. Não é necessariamente submissão, você acaba se colocando numa posição de quase de gratidão por aquela pessoa estar te aceitando quando todas as outras estão te Sim. rejeitando. E isso pode te levar a caminhos muito ruins assim dentro do relacionamento. Eu, felizmente, nunca vivi um relacionamento tóxico nesse sentido, assim, nunca foi nada que eu tenha sofrido, mas porque eu acho que eu tinha outras desconfianças, assim, mas eu poderia ter me colocado numa posição Sim. muito coisa. E aí, quando eu comecei a entender isso, e enfim, começar a me relacionar com pessoas que faziam um sentido dentro do meu contexto e que me mostravam que a aceitação, né, ela não precisa estar dentro daquele padrão do que Uhum. é aceitável. Aí eu falei, é isso então, é esse caminho aqui, entendeu? Então, não tem uma rejeição E específica, mas. eu gosto muito que você trouxe essa questão de como lidar, né, com a rejeição. Uhum, E é muito importante a gente ter esse momento para conversar sobre isso, né? Como é que a gente sim. vai lidar com uma rejeição? Pô, mandei minha história para uma revista, fui rejeitado por ela. Como que eu faço agora, sabe? O que eu faço com essa rejeição? Porque vai doer, sabe? Você Sim. vai receber aquilo ali. É claro que, novamente, depois de 300 rejeições, Uhum. não é Fica uma leve. coisa que você fica, mas assim, as primeiras rejeições, elas doem muito. E a gente tem que Sim. tomar muito cuidado com algumas armadilhas que nosso cérebro mesmo vai acabar criando ali para justificar aquela Uhum. rejeição. Então,
a gente está falando muito de aplicativo aqui e tal. Cara, você não quer ser aquela pessoa que, uma vez que você foi rejeitada, você vai tentar diminuir a outra parte. Então, Ah, ai, mas você é feia, mas você é não sei o quê, mas uhum. fulano Cara, se você virou essa pessoa, saiba que, primeiro, você está dando indícios fortes de que você não sabe lidar com uma expectativa frustrada, Sim, tá? Então, se você está se colocando na posição na qual você está enviando o material para uma revista e, ao ser rejeitado, você reage dessa forma, é compreensível, mas eu diria que não é aceitável para alguém que quer encarar a escrita de forma profissional. sim. Então, é claro que podem existir vários motivos para aquela rejeição ali. O problema é o seu cérebro vai tentar encontrar uma justificativa e nem sempre essa justificativa condiz com o que ocorreu na realidade. Eu diria, na maioria das vezes, ela não condiz com o que ocorreu na realidade. Então, cuidado com essa armadilha, porque essa é uma armadilha que você cria para você mesmo. Sim. Então, entender o que não fazer ao ser rejeitado é de grande valia para que você também se mantenha motivado para continuar se colocando nessa posição de alguém que está enviando seu material para ser submetido à crítica, né, ou à avaliação de outra pessoa. Sim, e pro mal e pro bem, né? Porque você pode reagir para os dois lados. Ou você vai para esse lado que você falou de desdenhar aquilo, ai, não me aceitou, então é uma porcaria, não me aceitou, então, essa outra pessoa que foi aceita ela é pior que eu, sei lá. Esse é um caminho, é o caminho da prepotência, né? É um caminho de você ser rejeitado, mas para se proteger é um mecanismo de defesa, eu acho que é um mecanismo de defesa muito comum. E aí, assim, não quero entrar muito na politização, mas é um mecanismo de defesa que a gente vê muito na onda ali, né, da coisa dos homens que não aceitam ser rejeitados por mulheres, e aí levam isso para um rancor Exato, e tudo mais. exato. Mas tem um outro lado também que eu queria dizer que não é um jeito bom de lidar com a rejeição, que é você se diminuir ao extremo. É tipo, uma primeira rejeição, em vez de você se elevar como essa abordagem de prepotência, né? Então, tipo, não, isso que é ruim, eu sou bom, é você fazer o inverso total. É tipo assim, não, tal lugar me rejeitou, eu sou um lixo. Tudo que eu escrevi é um lixo, essa história é um lixo, eu não mereço, eles estão certos, eles têm que me rejeitar mesmo, e é levar pro outro inverso, pro outro lado, né? Que é tipo catastrofizar Levar pro pro pessoal. lado. Levar pro pessoal, sim, ou não, às vezes, ou você levar tão pro profissional que qualquer coisa que te disserem, qualquer feedback que te derem, você vai acatar, né? Eu acho que isso não serve só. A gente falou um pouco disso quando a gente falou sobre leitura beta, né? Dessa Sim. coisa de você tem que ver que o que as pessoas vão te dar de feedback se aplica ou não a você, né? Acho que a rejeição também é isso. Mas eu acho que a gente, principalmente quando a gente tem o que a gente chama de, em inglês, né, gatekeeper, que seria aquela pessoa que permite que você entre ou não no lugar. Quando a gente tem esses gatekeepers, e quanto mais maior posição de autoridade esse gatekeeper estiver, eu acho que é mais fácil a gente realmente levar uma rejeição como um sinal de que a gente está fazendo errado. Então, assim, se esse grande editor, incrível editor premiado dessa revista, super premiada, maravilhosa, lida por 1 bilhão de pessoas, se ele me rejeitou, quer dizer que o que eu escrevi não é bom em nenhuma instância, não é bom para mais nada, sabe? Sendo que, como a gente já falou aqui, os fatores que contam para uma rejeição, eles são subjetivos. E eles têm sim a ver com gosto e tudo mais, mas eles têm, como o Diogo já falou, a ver com que se já tem uma outra história com essa temática na revista, se, sei lá, se naquela época do ano é pertinente publicar uma história daquela, sabe? Sei lá, às vezes você manda uma história relacionada ao Natal e a predição de fevereiro de uma revista. Sei lá, não sei se a revista necessariamente vai falar, pô, agora é um bom momento para publicar essa história, entendeu? Então pode ser que ela te rejeite pelo timing, sabe? Tem um monte de coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, não ir nem pro 8 nem pro 80, geralmente, como em 90% das coisas da vida, é o melhor caminho, sabe? É você parar e falar, tá, ok, o que aconteceu? Deixa eu me restabelecer aqui, sabe? É muito doido, né? Porque a gente, depois de tanto tempo no mercado, né, a gente já viu as pessoas lidando com rejeições de várias e várias formas, né? Então existe aquela coisa de, a pessoa manda, aí depois ela diz, mas também, olha, essa revista só publica mulher. Mas essa Sim. revista só publica homem. Mas essa revista só publica X, ou só publica Y. Então, é claro, eles são preconceituosos, eles são não sei o quê.
Assim, a gente precisa entender, você está mandando algo para uma revista, qual é o processo seletivo daquela revista? É um processo anônimo? Se está escrito que é anônimo, não tem como você muito cobrar uma grande diversidade dentro daquela revista, né? Porque Uhum. se está todo mundo ali, ah, gente, concordamos que o jogo é esse aqui. Todo mundo vai jogar o jogo de vamos mandar os nossos textos, as pessoas que estão avaliando não vão saber quem são Não essas sabem. pessoas. E aí, quando vem o resultado, aí você tem, né, aquelas pessoas que vão falar, pô, não, mas eu não publiquei, mas olha lá também, todo mundo que foi selecionado, ó, só tem mulher, pô, só Sim. tem homem, pô, não faz sentido. Você não sabia como é que era, né, Ah. a seleção desde o começo? O processo, ah, mas você acha mesmo que foi anônimo? Aí você já começou a entrar numa especulação Especular. de, assim, você não tem como saber isso. E, assim, se você duvida, eu diria que você não deveria ter participado. Isso que eu ia falar. Não Não deveria ter mande, participado. Se considere. você Exato. tá duvidando da palavra daqueles editores, por que você quer que aqueles editores leiam a sua história? Sabe, não faz sentido. Então, assim, vamos começar a lidar com a rejeição de forma madura e entendendo que, assim, se você ficar mandando para ser publicado, sem que você veja, né, naquele mercado ali, naquela revista, uma oportunidade legal de trabalhar com pessoas legais e tal, você vai sempre achar que você está sendo injustiçado, que você está sendo passado para trás, que é só a panelinha, que não sei o quê. Então, é um caminho muito perigoso e é um jogo que, se você começa a jogar, ele vai te levar para um lugar de frustração o tempo todo, um lugar de você ficar ressentido e, no fim das contas, isso não vai contribuir em nada para a sua produção. Sim. Inclusive, eu queria trazer uma coisa, que a gente está falando de rejeição de revista, mandar lá para fora, né? Porque é um meio que ele é muito pautado em rejeição, mas eu Uhum. queria trazer uma coisa aqui que também tem a ver com entender também qual é o seu objetivo, o que uma rejeição significa para você. Então, assim, cara, eu quero escrever vou usar aqui um exemplo que não pode ser enviado para revistas, uma fanfic. Eu quero escrever uma fanfic porque eu gosto muito de um universo, então eu quero escrever aquela fanfic. Ai, mas se eu mandar vai ser rejeitada, não sei o quê. Sim, porque você quer escrever uma coisa que não Uhum. é compatível com a publicação numa revista lá fora. E aí você pode usar N aplicações aqui. Ah, mas eu não escrevo em inglês. Tudo bem. Aqui no Brasil você vai Uhum. publicar para um determinado público. Ah, mas eu não escrevo tal gênero. Tudo bem, não é para você mandar para lá, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito de entender também se você está buscando aquela rejeição pura e simplesmente porque você acha que o que você escreve está acima de todos os Aquela outros publicação, né? parâmetros Buscando a daquela publicação. publicação, entendeu? Ou às Uhum. vezes, se você realmente não quer aquilo, se você quer publicar para seus amigos, você quer publicar para sua família ler, é isso aí, sabe? A gente tem que ter Uhum. um momento de franqueza consigo mesmo também, para entender se a gente realmente está tomando o melhor caminho e se essas rejeições elas são parte desse caminho mesmo, ou se a gente tá um Uhum. caminho que realmente não é um caminho pra gente seguir, entendeu? É aquela coisa do que eu falei dos aplicativos. É jogar o jogo que te beneficia, e não jogar um jogo que você sempre Uhum. tá destinado a perder, entendeu? E a rejeição, se a gente, ela pode vir de vários locais, né? Ela pode vir de uma crítica, por exemplo, né? Você Uhum. optou por não seguir o caminho de mandar material para revistas, para editoras. Eu vou publicar de forma independente. Vou Isso, colocar boa. numa Amazon da vida e tal. Cara, você vai receber alguma crítica lá? Ah, me deram uma estrela. Nossa, olha que absurdo que falaram do meu livro e tal. Meu amor, você colocou o seu texto no mundo. Seu texto pode ser criticado a qualquer momento. E você precisa aprender que aquela crítica não torna a sua obra maior ou menor. Uhum. Aquela crítica não define o que você fez, tá? Então, um passo muito importante que a gente tem que dar, né, como escritor, caso a gente queira realmente continuar, né, publicando, é entender que a obra, uma vez publicada, ela está ali para ser criticada. Então, as pessoas podem gostar, as pessoas podem odiar, e isso não define quem você é como escritor. Isso não define o que você vai vir a escrever no futuro. Isso define a experiência que aquela pessoa, dentro da vivência dela, teve com a sua obra.
Sim. E você tem que saber separar. Isso a gente já falou, né? Acho que você tem que saber separar. E eu queria trazer um outro tópico que E é a gente já péssimo, falou. só desculpa, mas Aham. imagina se a cada rejeição que o seu livro tem, né, a cada avaliação ruim, você vai lá e vai para a rede social reclamar, expor aquilo, falar que é um absurdo e tal. Isso é coisa de maluco, gente. Você vai Sim. parar de escrever e você E há quem faça. que fácil. E olha o tipo de atenção que você está atraindo para você, sabe? O que você tem a provar? Pegando ali uma crítica e rebatendo aquela crítica. Isso fala muito sobre você, sobre como você lida com as frustrações. E aí, talvez, os seus pais, né, ou seus responsáveis tivessem que, de alguma forma, ter exposto você a frustrações mais cedo, né, para você Sim. entender que é isso, é assim que o jogo é jogado. Sim. Agora, sim, partindo do princípio que você entendeu, que você, né, sabe que a rejeição faz parte do negócio ali e tudo mais, além desse lado meio pedagógico não, desse lado meio psicológico, meio de formação da sua pessoa, né, da rejeição, ajudar a formar quem você é, nananana. Em termos práticos, técnicos, digamos assim, a rejeição ela pode ter o seu valor, certo? Ela Nossa, pode vir como, eu acho, não sei se você concorda, mas ela vem como uma bandeirinha te apontando uma possível, lembrando isso, não absoluta, mas uma possível, um possível ponto que você pode melhorar, um possível ponto que você pode adequar, se você quiser, de novo, dentro daquele contexto, ser aceito, né? Então, eu acho que não tem só coisa emocional de você ser rejeitado e você usar aquilo como uma força, como uma força motriz, né? Como uma motivação e tudo mais. Eu acho que tem muito aquele momento de você usar aquilo de forma didática mesmo, sabe? A rejeição como uma forma didática. Inclusive, você, professor, vai poder falar melhor do que eu, mas existe muito essa. Eu lembro da faculdade, principalmente na faculdade, de ter muito essa dinâmica de você fazer uma prova. Aí, né, passou a prova, você recebe sua nota, e aí geralmente o professor fazia depois a correção da prova. E aí ele ia lá, pegava o exercício e tal, e refazia, e você aprendia e tudo mais. E isso geralmente vinha de alguma forma numa prova final, numa outra prova, vinha como uma segunda tentativa, e eu, pelo menos, sou uma pessoa que aprende muito dessa forma, assim. Eu lembro que quando eu estudei para o vestibular, né, não cheguei a estudar, assim, mas o que eu fiz que foi extremamente útil para mim foi pegar provas antigas do vestibular que eu queria prestar, tentar fazer a prova no tempo que eu tinha ali, e depois pegar as correções e, com os meus erros, literalmente, aprender, tipo, ó, é assim que se faz. Então, eu fazia de um jeito, dava errado. Aí eu via como se fazia e fazia certo, né? Então eu ia com essas iterações assim de aprendizado, eu ia chegando mais longe. Então eu acho que na escrita eu sinto muito que as minhas primeiras rejeições me trouxeram muito de forma técnica mesmo, assim, um respaldo para eu é nisso que eu preciso observar, é nesse caminho que eu preciso ir. E ele vem tanto de feedbacks mesmo objetivos, uma rejeição pessoal, por exemplo, na gringa a gente tem, né, essa coisa de eles rejeitarem, mas falarem, ó, rejeitei por causa disso, 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 mas principalmente mais de leituras e de feedbacks de pessoas, de leitores mesmo da história, né? Então, quando eu lancei Lobo de Rua, que foi minha primeira publicação no Brasil e que foi uma publicação independente, eu lembro de receber muitos feedbacks em relação à estrutura do livro, pessoas que tinham gostado do livro, mas que vinham falar, acho que o final ficou estranho, tem duas histórias meio paralelas, uma não leva a nada, e eu concordo plenamente, assim, mas eu consegui só meio que abrir os meus olhos para aquela história específica por causa desses feedbacks, e isso me fez prestar mais atenção nisso em outras histórias. Não sei se fez sentido, assim. Faz, cara, faz. Você mencionou, por exemplo, o mercado lá fora, que é um mercado que abre essa oportunidade de a gente entender como as nossas histórias estão performando naquele mercado, né? Então, se você tem o hábito de mandar constantemente para uma mesma revista, você vai aprendendo ali como aquela revista costuma mandar as rejeições, em qual tempo. Existem ferramentas para você acompanhar isso também. E aí, conforme o tempo vai passando, você pode encontrar significado naquelas rejeições. Então, pô, dessa vez demorou mais para rejeitar. Eu estou vendo aqui que um monte de gente que mandou depois de mim já foi rejeitada. Tem até
uma plataforma que a gente consegue, né? A gente vai falar ainda dela em algum momento, mas existe uma plataforma que a gente consegue ver isso. Você vai falar, pô, tem um monte de gente que mandou depois de mim já tá sendo rejeitado, eu ainda tô aqui, eu não fui rejeitado. Então, será que isso não significa alguma coisa? Ou então você começa a mandar o seu material e receber uma resposta assim: olha, o editor vai precisar segurar a sua história por mais um tempinho para ler. Ou seja, quer dizer que a sua história passou na mão Chegou de os longe. primeiros leitores ali e chegou no editor. E agora ela vai ficar lá presa mais um pouquinho. Pode ser que ela volte com uma rejeição também. Mas você já vai entender o quê? Que você já está ali, de alguma forma, chegando mais longe dentro daquele processo. Então, você vai aprendendo com as rejeições, você vai se tornando um profissional mais capaz de ler o mercado, de entender como as suas histórias estão sendo recebidas, e isso faz com que você se sinta mais preparado mesmo, sabe? Foi aquilo que eu te falei, quando eu falei das 300 rejeições, são mais de 300, aliás. São 300, sei lá, já deve estar umas 330 por aí, mais ou menos. Mas é muito curioso, porque no começo era aquilo, era rejeição padrão, e é isso, toma, vai embora para casa, vai chorar na cama que é lugar quente e tal. E aí depois de um tempo eu começava a receber ali, olha, vou segurar sua história mais um pouquinho, vou segurar sua história mais um pouquinho. Só que aí é uma outra grande armadilha que você pode cair. Essa dinâmica de segurar a sua história mais um pouquinho, não quer dizer que a sua história vai ser publicada. Então, eu fiquei anos nessa de, vou segurar mais um pouquinho, e aí, ó, agora vai. E aí vinha a rejeição. E aí você começa a pensar, por que eu tô fazendo de errado? Será que o meu inglês não é tão bom? Será? E assim, eu tô falando isso, eu tendo certificação lá de Cambridge, não sei o que, não sei o que lá, fiz o CPE, blá, blá, blá. E aí eu ainda ficava né? Ficava pensando, cara, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu errei alguma coisa no texto? Será que o meu texto tem alguma questão ali que é tão... Sabe? E aí você começa a jogar um jogo que não é um jogo nada legal e também demonstra uma certa falta de maturidade em lidar com rejeições. Então, a pior coisa que vocês podem fazer ao lidar com rejeições é especular. Especular o que tem de errado com vocês, especular o que é de errado com a publicação para a qual você enviou. Sim. Se você entrou na especulação, você não está lidando com a rejeição de forma madura. Sim. E essa eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, é especular. Agora, eu tenho outro tópico aqui, que é uma coisa para você não fazer quando você for ou rejeitado ou criticado num geral, assim. Às vezes, de novo, né? Vamos pegar aqui a possibilidade de você ter publicado uma história independente, ou mesmo de você ter mandado seu material para um leitor beta, para um leitor final ali, e a pessoa ter feito uma crítica. Que eu acho que na verdade, vou separar em duas partes, mas para mim são paralelas, que é responder a pessoa, ou a revista, ou o editor, de forma rude ou não, mas assim, responder aquela rejeição para meio que, sabe aquela coisa de, tipo, às vezes até falar, não, tudo bem, tal, meio que pra pessoa perceber o que ela está perdendo, ou então, às vezes, de forma rude, não preciso nem dizer, né, que de forma rude, obviamente. Você manda assim, nunca. Não queria mesmo. Nem queria mesmo. Nem e queria a outra mesmo, coisa é expor nas redes sociais aquela rejeição. Péssimo. Eu acho que isso é uma coisa assim, porque a especulação ela é horrível, mas ela ainda está no campo das ideias, ela ainda está na sua cabeça, você não está externalizando aquilo para ninguém. Às vezes com indireta, tá? Eu diria que nem com indireta, então tome cuidado. Posso falar uma coisa que eu considero muito infantil desse tipo de coisa, né? De você levar para sua rede social. É porque, na maioria das vezes, quando você vai levar para sua rede social, é você chegar a mostrar para seus amiguinhos, para sua família. Olha aqui o que fizeram comigo. Em busca de um acolhimento. Você vai deixar. Cara, se você está se propondo a ser um profissional da área, por que você está fazendo isso? Sabe, imagina você no mercado de trabalho, né? Você tem alguma questão ali com a sua chefia e tal, não sei o quê. Você vai para a rede social expor isso e você vai buscar uma validação de pessoas que te amam. É claro que elas vão dizer que você tem razão. Sim. Assim,
eu acho que não dá pra gente ficar dando razão pra todo mundo que a gente ama, tá? Acho que a gente já até falou sobre isso em algum momento do Fantástico Guia. Mas a maioria das pessoas, né? Se você tá falando alguma coisa pros seus amigos, você não quer que seus amigos deem razão pra outra pessoa. Você quer apoio, né? Você tá procurando Uhum. realmente essa aprovação. E sinto dizer que isso é, novamente, só um indício de que você deveria ter aprendido a lidar com a frustração de outras formas. E, infelizmente, você está lidando com a frustração da pior forma possível em um local no qual você pode acabar, né, se queimando de bobeira, sabe? Você pode Isso, eu acabar... ia falar isso. Não é legal isso. Não é É. legal. Além de não te ajudar, você vai com certeza criar um mal-estar, assim, que ou a pessoa vai ver nas suas redes sociais, ou mesmo as pessoas que estão perto de você vão perceber esse padrão de, tipo, toda vez que você tem uma rejeição, você desdenha daquilo. Então, assim, pior forma, assim, a melhor forma, a forma mais correta, né? Correta não sei se é a palavra correta, mas a forma mais lógica de lidar com uma rejeição, com uma crítica, é absorver e, sozinho, dentro da sua cabeça, pensar se aquilo faz sentido ou não. E você não tem que tomar nenhuma ação. A rejeição, ela não exige nenhuma ação, ela não pede nenhuma ação. A não ser tudo que a gente já falou. Eu vou estudar mais, eu vou mandar de novo, eu vou mexer no que eu achar que tem que ser mexido numa história, ou não mexer. Então, assim, a ação é uma ação mais interna, assim, mas em relação à rejeição, você não rejeita, você não xinga, você não expõe, você não vai levar para outras pessoas. Claro que, assim, eu tô falando isso, a gente tá muito acostumado a choramingar, chorar as pitangas dessas instâncias com os Isso é outros, normal. Isso é mas normal. é num outro contexto, é num contexto de tipo, Manda no seu grupo de poxa, amigos. mais uma vez deu errado e tal, mas não é Isso. uma esperando um acolhimento de tipo, essa revista é uma bosta, mas é simplesmente, porra, essa história era boa, tenta de novo, você vai conseguir, tal. É mais um estímulo positivo, não essa coisa de você ser consolado por conta dessa imensa injustiça que foi cometida contra vocês. Exato, dona Jana. E eu vou te falar, ó, deu minha Hum. hora, eu ainda não olhei meu e-mail, mas já deve ter chegado uma outra rejeição. Enquanto a gente Umas tá... 3 rejeições nesse tempo já, com certeza. Peraí, vou fazer isso ao vivo agora. Peraí, vou abrir meu Vai, e-mail eu vou olhar agora. também. Nossa, Vou olhar se teve uma eu rejeição. vou até chorar. Cara, não chegou nada, graças a Deus. Não, pra mim Graças também a não chegou Deus. nada. E olha que tem rejeições para chegar Tem aí coisa pra possíveis, né? chegar, Então, assim, exatamente. não chegou nada, tá tudo Pra mim certo. também não. Posso dormir em paz, não vou precisar xingar ninguém. Até E meia-noite ainda, até ainda pode meia-noite ainda chegar, hoje, vai. né? Ainda Então hoje. é isso. Muito obrigado pelo seu otimismo, dona Jana. E Gostou? se aparecer alguma rejeição, a culpa é sua. Ih, Vou te expor em rede social. pode expor, pode expor. Beijo pra você.